Começando aqui mais uma gravação, né, do Fractus versus Elfos. Começando pelo Elfos, já jogando land grande, buscando terreno, revelando a mão. E descendo lá no Elf, mão quase padrão do Elfo. E o Fractus já descendo na areia verdejante, uma lifeland, né, ganhando um ponto de vida, regulando a curva de mana, porque gera das duas cores. E passando também. Turno 2 do Elfos, gerando 2 manas e descendo Priest of Titania, né? Que é um elfo que consegue rampar bastante, gerar muita mana ao longo do jogo. Turno 2, descendo o Fractus da Pele Preciosa, né? Também para gerar mana, regula a curva de mana, consegue entrar um pouco mais rápido no jogo. E é um Fractus que ganha buff dos outros, né? Não tô entendendo se ele já passou, de qual turno tá. Provavelmente tá no turno do Elfos. É sempre um baralho muito a ser pensado. Ali tinha algumas possibilidades. E foi gerando uma mana, descendo Elfo Místico. É Místico Elfo no caso, né? Gerando 3 manas, dando um Lich, Guiar Estouro no caso, e buscando entre as 5 cartas as criaturas. Provavelmente veio um Elfo Betunídeo e uma Elwisha. Provavelmente eu estava buscando uma Killer Ranger, que era a melhor carta que poderia vir nessa altura de jogo. Descendo o Elfo Betunídeo e descendo também um Viridian Longbow. Vocês vão ver que essa carta mudou o jogo inteiro, fez virar um Elfo Control, né? É quase um Elfo da Rússia, que na Segunda Guerra só tinha uma arma para 2 pessoas e ficava passando uma para outra. Bem, ele desceu um Lorde. Não, mudou de ideia. Desceu um Mini Lorde e o Fractus Virulento. Fractus Virulento, que é uma das cartas que eu mais temo quando eu jogo de Elfos, porque ele, não importa a vida que eu volte, ele me mata no Poison igual. Lembrando que ele dá tanto dano quanto um marcador de veneno para cada Poison 1. Para cada, porque acumula. Ele pode ficar com 3 Poison 1. Poison 1, Poison 1, Poison 1. É uma carta que eu quero sempre distante, porque ela consegue matar muito rápido, né? Jogando, por exemplo, 3 deles. Claro, é muito difícil vir 3 cartas iguais, mas jogando 3 deles na mesa, turno 1, turno 2, 2 Fractus Virulento, acaba que ele mata no turno 3. Pensando bastante. Eu provavelmente estava querendo uma Killer Ranger para continuar no Drop Land, desvirar e cuspir a mão naquela vez. Mas a medida mais correta seria jogar outra Priest of Titania, para que nesse turno eu não gerasse muita mana já e conseguisse fazer tudo que quisesse da mão. Mas como se não pode se voltar ao tempo, né? É uma misplay, eu considero uma misplay minha nesse momento. Equipei o Viridian Longbow, dando 1 de dano no Fractus Virulento, e equipei na outra criatura também, dando outro 1 de dano. Precisei de dar 2 por causa do outro Fractus, que dá mais 1 de resistência. E passei. Ele jogou Areias Verdejantes, mais uma Lifeland, ganhou mais 1 de vida. E vamos ver o que ele vai fazer. Pensando. Provavelmente vai ser algum Lorde. Jogou um Lorde e jogou um Mini Lorde, outra criatura que aumenta mais 1 resistência e batendo com um bicho 2/4. Tomei 2, não me preocupei, não é um dano muito forte. Se ele bateu, não sei se ele usou para gerar mana agora. Se ele batesse não ia bloquear. Elfo Visionário.
O Elfo Visionário é uma criatura muito forte. Tem gente que não acha ele muito forte. Mas eu julgo que ele é uma das melhores cartas pro Elfos, porque ele te garante uma continuidade de jogo. Ele conta como um Elfo, né? Ele é bom para depois matar, você usa de Champ Block ele, pois você não perdeu nenhum recurso. Ele muda muito o baralho. Eu prefiro ele do que o Elfos Pentonídeos. Tava contando as manas, provavelmente tava querendo matar os elfos dele, mas achei melhor, já que ele não tinha criaturas muito fortes que davam veneno na mesa, querer gerar mais mana no próximo e voltar à vida. Então baixei uma Wisher e também baixei uma Priest of Titânia. Assim eu poderia equipar o equipamento das criaturas possíveis, né? Dei uma Caminho Tortuoso e veio tanto um Elfo Mítico quanto uma Killer Ranger, que eu tava querendo há tanto tempo. Daí conjurei a Killer Ranger, devolvi a floresta, desvirei o elfo para gerar ali 6, 7 manas. 7 manas. Joguei o Elfo Visionário para comprar uma carta. É sempre bom jogar o Elfo Visionário primeiro, porque assim você consegue qualquer coisa jogar uma outra criatura. No caso veio outra Priest of Titânia e joguei o Místico Élfico da mão e passei o turno. Eu já cansei de jogar essa criatura que compra uma carta e vi uma Timberwatch Elf, né? Bem, Fractus jogou uma Areia Verdejante. A gente já viu já umas 2 vezes nesse jogo. E depois um Caminho Tortuoso. Para criatura sempre, é muito difícil não ser para criatura. Veio um Elfo Virulento, que era uma carta que eu não queria que ele conseguisse. E veio também um outro Lorde. Queria naquele momento que viesse um draw de Timberwatch Elf para conseguir finalizar o jogo quanto antes. Mas não veio, né? Bem, Lid também jogou um Guiar Estouro. Nas quais viraram 4 criaturas. Confundiu com o Caminho Tortuoso, quase jogou a carta no cemitério ao invés no fundo. Foi um ótimo Guiar Estouro ali do Thiago. Eu não daria o Guiar Estouro. Eu até anotei isso. Se eu fosse ele, usaria os Lords, porque assim ele aumentaria muito a resistência, me dificultando muito a remoção dessas criaturas do jogo, né? Então não sei porque ele jogou Caminho Tortuoso e um Guiar Estouro, sendo que ele podia ter jogado Lords na mesa ao invés disso, né? Eu primeiro jogaria os Lords e depois preocuparia em encher a mão novamente. Dei 1 de dano porque a criatura ia ser desvirada, então era um ótimo trigger para apesar de não mudar muito o jogo, poderia, né? Nunca se sabe, sempre é bom usar o máximo que se pode. Nunca vi um elfo gerando tanta mana, porque tem 4 Priest of Titânia no campo de batalha, né? Tá até organizando antes de comprar a carta, porque é muita coisa que vai trigar sempre. Jogando o terreno de turno. Verificando qual era a resistência das criaturas, né? Quanto precisava de causar de dano para matar. Eu imaginei que deveria ser 4, porque todos os fractos ganhavam +4/+4. E ele também até. Tanto é que eu vou causar dano às criaturas, gerando manas com as Priest of Titânia, usando as criaturas em pé para dar o dano, mas com 4 marcadores ele vai simplesmente matar a criatura. E isso vai confundir todo o jogo, né?
O lado bom é que era de réu, não era réu competitivo, era réu regular. O ideal seria ter chamado um juiz, voltado para a última jogada válida, mas a gente preferiu começar mesmo bem antes mesmo da última jogada válida, já que poderia perder a conta de alguma criatura desvirada ou de mana para equipar. Como o Elfos é uma coisa muito complexa naquela conta ali, eu preferi, depois que foi notado, né, o erro, ao invés de ir até o último ponto que foi válido, até o último pin ali, eu preferi voltar toda a jogada e ele concordou comigo. Não sabíamos até se era possível ou não, a gente só entrou no consenso ali, não foi errado, não foi intencional de nenhum dos dois jogadores, né? Tanto da parte do Elfos quanto da parte do Fractus. Então, tá até registrado. Vale ressaltar que o juiz falou para mim, né, depois que eu entrei em contato com o juiz da Card of Paradise, o Elker, ele comentou que em todos os casos sempre chame o juiz, eles são pagos para isso, foi o que ele me falou. Eu sou pago para isso, eu quero ganhar dinheiro, basicamente. Mentira, não falou isso. Falou que era pago para isso, ele está no evento para isso. Então, que fosse chamado para evitar maiores problemas. Ele disse que muitas das vezes os problemas são pequenos, mas que os jogadores fazem questão de ficar emburrado um com o outro, querer voltar no tempo de umas partidas atrás, e é muito melhor resolver o problema ali com o juiz já deixando tudo ok, do que gerando dúvidas e alguém se sentir prejudicado. Ainda tá o Elfos tentando fazer as contas de quanto precisa para matar a criatura, né? Depois da volta. Então, como eu disse, foi desvirado todas as criaturas, né? Desvirei todas, cada uma das criaturas, voltei às reservas de mana, né? Tirei o dado ali. E aí comecei gerando com o Priest of Titânia. E causando os danos respectivos. Equipando na criatura. Nesses casos de equipar em criatura, uma coisa que é bem comum de eu conseguir fazer, né, que eu faço pelo menos, é equipar ela sempre numa criatura que tem uma habilidade mais fraca na mesa. Por exemplo, o Visionário Élfico, ele já usou a habilidade dele, que é quando entra faz algo. Então ele é uma criatura meio que morta. É muito melhor deixar ele para defender, porque você não vai perder nada de relevante usando ele como um bloco, né? Do que você usar uma criatura que pode ser muito importante, como uma Killer Ranger, ou até um Elfo de Lanoir. Muitas das vezes o Elfo de Lanoir, aquela mana que precisava naquele momento, é importante. Ele não deve ser uma criatura que você vá perder por nada. Muito menos uma Priest of Titânia, né, ou uma El-Wisher. Bloquear com uma El-Wisher nunca é uma boa ideia. Bem, contando ali os danos, virando todas as criaturas ainda. Eu não queria equipar no Elfo Visionário, né? Mas infelizmente não tinha outra opção, ou era o Elfo Visionário ou era na El-Wisher, e a El-Wisher é muito melhor porque ela te retorna a vida. Então, já que vai ganhar vida, é muito melhor voltar à vida, né? E deixar para não bloquear mesmo. Aí, acabando com a reserva de mana, equipando ali, dando o último 1 de dano que precisava para matar o Lorde, deixando a Wisher em pé. Tem gente que já geralmente já utiliza a habilidade da Wisher, né, de antemão. Eu prefiro não fazer isso, eu prefiro deixar ela em pé, pois assim o Wisher consegue, no pior dos casos, bloquear para ficar vivo. Eu tentando descer um terceiro terreno de turno, né? Foi eu verificando o lado bom de fazer as gravações, que
editar elas que você verifica os erros que você comete. Eu, por exemplo, estou vendo que colocar terrenos que não devem é um erro bem comum meu. Começou o Fractus com Fractus Predatório e baixando outro Fractus Predatório para conseguir aumentar mais ainda a resistência. E baixando também mais um Lorde, né, um Fractus Musculoso, fazendo a resistência dos Fractus ficarem mais 5, total de 6. Colocando também um Fractus da Costa Corcunda. E no passo eu dei 1 de dano na vida dele, porque já ia desvirar. E ganhei também toda a vida que eu podia ganhar. No caso era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de vida. E ganhei também 2 vezes 12 de vida, se não me engano. Ou apenas uma vez, para não devolver o Floresta. Foi apenas uma vez. Para não perder o land drop, né? Tava fazendo as contas, porque precisava matar os Lords, senão eles iam deixar de forma impossível de matar. Sabendo ainda que ele tinha uma criatura que dava poison na mão. Aqueles Lords iam me atrapalhar muito o jogo. Gerei mana. Coloquei o Entorta-Galho Élfico na mesa. Ele é o plano nem B, nem C, nem D. É o plano E do Elfos para criar dano na mesa, né? Ele às vezes é melhor que o Timberwatch Elf, mas no geral o Timberwatch é muito melhor. A única vantagem dele é que com a portadora do estandarte, ela não pode ser alvo, já que tem que ser um terreno e coisas do gênero, né? A proteção de cor, já que o terreno não tem cor, né? Ele vira um ente XX, então o terreno não tem cor, você pode bater e prevenção de dano daquela cor não existe, já que ela não tem cor. Contra o branco isso é uma maravilha, que gosta de prevenir danos. Boros Bully é um dos decks que utiliza essa artimanha. E outros também, como até o próprio Fractus, ele tem, acho que essa carta que previne o dano da cor, né? Todo dano de uma cor. Fazendo as contas. Bem, cheguei à conclusão que era hora de começar a dar dano no Fractus. Comecei a dar dano no Fractus Musculoso. Segundo de dano. E sempre pagando as manas de forma correta, para não perder nenhum trigger e não entre as roubar o coleguinha. Gerando mais mana com a outra Priest of Titânia. Uma Priest of Titânia consegue equipar 1/3 dos seus elfos, porque ela vai gerar uma mana para cada elfo. Então, basicamente, ela vai conseguir apenas deixar 1/3 dos seus elfos com a capacidade de ser equipado, né? Ou seja, para equipar todos os elfos possíveis, tirando a Priest of Titânia, seriam necessárias 3 Priest of Titânia sem nenhuma habilidade da Killer Ranger. Isso é uma coisa que é bom às vezes saber, umas diquinha bem interessante. Eu provavelmente passei o turno e ele está pensando o que fazer. Eu não conseguiria matar nenhum outro Lorde, então eu prefiro deixar as criaturas em pés para eventuais Champ Block de Poison, né? Podia ser tipo 2 criaturas que tinham Poison 1. Não, ainda está no turno. E eu equipei. Sempre é bom equipar, como eu disse naquele último ali, que ele é capaz de bloquear, não vai ser uma grande perda, né? E só recapitulando a parte de manas para colocar o Viridiano, longo arco Viridiano, ele gera 1/3 das manas necessárias mais uma, porque ele também conta ela mesma. Ele desceu outro Lorde, Fractus Predatório, e
desceu também uma portadora do estandarte. Ela que é o terror do Elfos. O Thiago tá até... jogou também um Fractus Virulento. O Thiago tava até debochando, porque não ia fazer nenhuma diferença no turno agora, já que eu tinha como matar aquela criatura, né? Então ele decidiu bater com todas as criaturas, ele precisava. Eu não sei porquê. Estava indecidido eu estava decidido em querer bloquear. E ainda bem que eu tô vendo agora que não fiz isso, né? Pois primeiro que era um desperdício, já que eu não iria morrer. Tudo bem que ia ganhar mais poison do que deveria, mas eu não iria morrer. E também porque, segundo boatos dele, a criatura, o flanquear, né? Essa criatura, a habilidade diz que toda vez que a criatura for bloqueada, ela recebe, ela tem. Se ela tem, não entra na pilha. Apesar de ter o whenever no início da carta, dizendo que toda vez. Aí foi uma pergunta que eu não sabia, né? Segundo ele, quando a criatura bloqueasse, ela automaticamente tinha os marcadores -1/-1, né? Marcador não, no caso, ela tinha o -1/-1 até o final do turno. E ela já morreria ao fato de bloquear, não dando tempo de eu usar o Viridian Longbow. Então eu decidi não bloquear, causei 1 ponto de dano na criatura, devolvi bastante vida com a Wisher, né? Bastante mesmo, porque eu usei a habilidade da Killer Ranger, devolvi Floresta para mão, desvirei a Wisher. Tem gente que acha que é só uma vez por turno no próprio turno, não. É uma vez por turno de cada turno, então a Wisher pode ser usada no turno do oponente, né? Infelizmente te dá um drop land negativo, porque se você usar 2 vezes a habilidade dela, teoricamente você vai ter que voltar 2 terrenos para sua mão e no outro turno só baixar uma. Então, se não for tão importante fazer a habilidade, não faça. Mas muitas das vezes ela é muito importante e ia garantir o jogo, então é bom fazer. Ele passou o turno comprando uma carta, descendo um terreno, muito importante esse drop land, pois ele que vai garantir que eu coloque 2 criaturas para bater, ao invés de uma. Eu não queria nem gerar mana com terreno para virar ele, né? Porque eu desci um Timberwatch Elf, que vai garantir a vitória no próximo turno. Claro, se ele não prevenir o dano. Mas um Timberwatch Elf é uma coisa que não poderia ter nessa mesa. Ele já até ficou meio destabilizado quando eu vi aquilo. O jogo já não estava bom, né? E eu fiquei pensando numa forma de bater mais efetivo. Eu vi que a vida dele estava muito grande, não tinha como matar batendo com todas as criaturas, por mais que causasse dano. Então preferi usar a habilidade 2 vezes da minha criatura do elfo, entorta galho, élfico no caso, para que os 2 terrenos que estavam no turno passado ganhassem ataque igual ao número de elfos que eu controlo, que no caso foi 14/14, eu controlava 14 elfos. E um bom dano já, 28 de dano na mesa com 2 terrenos é uma coisa muito boa. Eu já tinha até esvaziado minhas reservas de mana, que eu passei a fase, fui para a fase de combate e preferi bater antes de fazer qualquer outra coisa. Ele analisou bastante, estava com muito medo. Nessa hora do jogo, como o meu deck, apesar de ser forte, ele não é um deck que tem danos por fora, não tem raio, não tem nada que poderia matar de forma diferente, eu nunca aconselharia a bloquear com uma criatura que tinha muita chance de vitória, que é o caso do Fractus Virulento. O Fractus Virulento era a única chance dele voltar para o jogo, porque eu estava voltando vida, né? E porque eu também tinha uma board presence muito forte. Infelizmente ele, como vocês vão ver, ele preferiu bloquear. Eu decidi não bater com as criaturas, porque não faria nenhum sentido. Ele preferiu bloquear
com os 2 Fractus, né? Perdendo assim a única chance de matar no jogo na volta. Porque na volta eu precisaria de certeza bloquear com várias criaturas, né? Para que ele não pudesse me matar pelo Poison. E também eu não bloquearia porque eu faria o oponente ter o esforço de gerar as manas para conseguir, né, matar o meu elfo virulento. Eu precisava fazer isso, por isso que eu até não bati com as criaturas, eu precisava delas em pé para exatamente no próximo turno conseguir para que no mesmo turno, mas depois da fase de combate, conseguisse matar a criatura e não perder o jogo por causa disso. Bem, passado o turno, Fractus virou todas as criaturas, comprou uma carta. Veio mais um Lorde, todos os Fractus ganham mais um. Ele concedeu. Tava ruim a coisa, mas eu não teria concedido se fosse ele, porque basicamente, começando o round 2 aí, basicamente ele tinha uma chance ainda de ganhar, porque ele tinha criaturas muito parrudas e eu não conseguia voltar tanta vida quanto ele me batesse. Eu continuaria arriscando. Mas eu prefiro terminar, então. Bola pra frente. Turno 1 do Fractus, só além de em pé vai. É terreno nevado, né? Meu turno Místico Élfico. Místico Élfico é o melhor drop 1 do Elfos, né? Ele usou um reciclar terreno básico, Basic Land Seeking. E voltando a falar do basicamente Elfo de Lanoir do Elfos, ele é um melhor drop 1 porque ele possibilita que você jogue um segundo terreno no turno 2 e baixe o Timberwatch Elf, que bota uma pressão muito forte na mesa, o cara tem que responder ou vai perder o jogo rapidamente, né? Ainda mais se vier uma Kiron depois disso, vai ser muito dano. Eu até aconselho 14 terrenos no Elfo exatamente para ter maior essa chance. Já o Fractus começou com Estandarte, portadora do Estandarte, né? Que é uma carta de size poderosíssima contra o Elfos. Comecei com o Priest of Titânia do segundo turno e passei. Não tive a segunda drop land. Essa carta, essa criatura, ela acaba com todas as táticas do Elfos, no caso, né? Ele dá ser um Lorde. Por isso que de main deck tem uma Arco Longo Virediano. E por isso que de side também é bom ter, né? Todo elfo eu acho que deve ter pelo menos 2 dessas cartas entre o main e o side para conseguir tirar essa criatura do campo, né? Não só por isso, porque quando você tem uma Priest of Titânia e muitos elfos, você também consegue controlar a mesa, ganhar mais facilmente de outros elfos também, porque vai ser uma coisa constante. Tem gente que usa Gut Shot, mas Gut Shot acaba usando uma vez só, aquele você pode usar pelo jogo inteiro, apesar de custar mais caro, né? Você custa 1 para descer e custa 3 para equipar. Ele ainda assim é uma carta de muita utilidade. Tava pensando na minha jogada e pela minha edição aqui eu verifiquei que eu joguei errado, né? Eu deveria ter feito diferente. Eu gerei 2 manas. Não gerei. Gerei 2 manas. Joguei um Priest of Titânia. E depois disso passei. Eu poderia já ter descido o Arco Longo Virediano. Eu poderia ter jogado uma outra criatura, como Maior Wisher. E depois ter gerado a mana, gerando 3 mana baixado, um Timberwatch Elf. Eu poderia ter jogado outra Maior Wisher e uma Priest of Titânia. Tudo seria muito melhor do que essa jogada, porque eu me atrasei demais. Ele jogou um Lorde, né? Me bateu com 3, porque cada criatura ganha mais 2. Cada Fractus tem mais 2, fora o ataque normal.
joguei a Killian Ranger, né? Como eu sempre digo, é sempre melhor jogar a criatura para depois gerar a mana, porque assim você basicamente não paga nada. Viridian Longbow para matar a criatura, e aí assim sim poder usar a habilidade da Killian Ranger de desvirar a criatura alvo. A Killian Ranger diz que devolva a floresta para a mão e desvira a criatura alvo, então infelizmente a portadora do estandarte tem que ser desvirada nesse caso também. Ele não fala que tem que ser as suas. Foi gerado mais 4 manas ali. Descido um Timberwatch Elf, sobrando uma mana na pool. Usando a habilidade da Killian, devolvendo a floresta para a mão, desvirando a Picha of Titânia, baixando o terreno de turno, gerando ali 5 manas extras. Então tinha uma na pool, mais 5 manas ali, então no total de 6. Vou até corrigir isso na hora ali, botei 6 manas, aí paguei. Fui a 4 manas e caminho tortuoso, né? Para colocar todas as criaturas da mão na mão. E veio 2 criaturas e infelizmente foi pro cemitério uma pulsação de Murasa. Pulsação de Murasa não, perdão. Uma trepadeira de Matavasta, que é uma carta fenomenal pro deck. Eu acho ela muito importante. Tinha até uma na mão, se não me engano, porque ela não deixa ser alvo de mais habilidades, então... Ou bufa também, né? 2 em 1. Baixei a minha Wisher. E depois baixei outra Wisher. Pra voltar bastante vida. E a única forma agora de morrer pro Fractus seria no dano de Poison, né? No caso, no marcador de veneno. Passei uma board bem forte. O Fractus gerou 3 e deu um lead. Deu um Guiar Estouro. Vi o Jorne ali na mão dele. Bem, pegou 2 Fractus, baixou o que dá flanquear. Bateu. Ele nessa hora eu acho que estava com uma esperança que eu bloqueasse. Mas como, apesar de ter tomado 3 de dano no outro turno, tomar mais 6 de dano agora não mataria. Eu estaria muito longe de morrer. E como eu tinha 2 Wisher, não seria nenhum problema, né, pra mim. Preferi tomar. E aí ele concedeu. Ele viu que eu não fiz um misplay nessa hora e concedeu. Mostrando ali que estava com a carta que era de proteção, mas joguei errado, estando com ela na mão, né? Medo de Journey ou de Grape Shot, mas é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Falou!